CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, vamos explicar um pouquinho sobre o que é este 4G? Exatamente, Fernanda. Essa semana, todas as operadoras, as principais operadoras do Brasil, começaram a vender o serviço de 4G. Infelizmente, só em algumas capitais, aquelas que são ou que vão ser sede dos Jogos das Confederações, e ainda alguns locais, como Búzios, Campos do Jordão, Paraty, também vão receber o serviço. A principal diferença do 4G, que a gente pode notar assim logo de cara, é a velocidade de acesso. Ou seja, é uma rede que oferece downloads de até, segundo as próprias operadoras, em torno de 100 megabits por segundo, né? Se a gente for comparar com as operadoras anteriores com a rede 3G, que é em torno de 1 megabit por segundo, a diferença é bastante grande, né? Eu cheguei a testar no começo desse ano a 4G em São Paulo e a velocidade chegou em torno de 50 mega, o que é uma velocidade bastante razoável para um acesso de móvel, né, de celular. Então, mas então é uma grande vantagem para o usuário nessa situação. O que as propagandas não falam para os usuários é que você vai ter que trocar de aparelho. Ou seja, os aparelhos que existem hoje, né, no Brasil, em geral, a grande maioria dos aparelhos não são compatíveis com 4G. Então, o usuário, para usar uma rede de 4G, para usar um serviço de 4G, vai ter que trocar os aparelhos, inclusive os modemzinhos de 3G que a gente usa nos computadores. Também vão ter que ser trocados também, porque a frequência de operação da 4G é diferente da 3G, né, em relação a isso. Outra questão é que a cobertura de 4G não é tão grande assim, está começando no Brasil. Então, muitas vezes o usuário vai comprar um plano de 4G, vai pagar por um plano de 4G, e mas não na necessariamente vai ter a velocidade vai estar usando esperada. uma rede de 3G, porque os aparelhos de 4G acessam também a rede de 3G quando não tem rede 4G disponível. Então, na grande maioria dos locais, a não ser aqueles locais privilegiados onde já tem 4G, ele vai usar, na verdade, uma rede de 3G, como todos os outros usuários também, pagando por uma rede de 4G. Então, esse é um problema, né, nessa situação. A pergunta que muitos usuários têm aqui em Vitória é quando é que chega aqui no estado, né, qual é a nossa, pelo menos o cronograma previsto para isso. Então, o cronograma que o governo está trabalhando é que até dezembro de 2013, esse ano agora, todas as cidades que são sede da Copa do Mundo vão receber 4G, né, todas elas. E em maio de 2014, a gente estaria nesse cronograma. Então, em maio de 2014, aqui a gente teria, que são as cidades com mais de 500 mil habitantes, a gente estaria incluído nessa situação e receberíamos, então, 4G no ano que vem. Então, só maio do ano que vem, Só maio então? do que vem. Segundo o cronograma do governo, seria só maio do ano que vem, né? E aí, dezembro de 2017, né, bem longe aqui, lugares com mais de 30 mil habitantes também teriam operadores de 4G. Então, veja que é um cronograma bastante extenso. Na verdade, o que o governo fez essa movimentação toda foi por causa da Copa do Mundo, né? Ele queria que pelo menos as cidades sedes da Copa do Mundo recebessem e tivessem o sinal de 4G disponível para os visitantes, né? Para as pessoas que viessem assistir a Copa. Então, essa é a situação. Então, a principal diferença a gente já comentou aqui, que é a questão de velocidade nessa situação. Existem já celulares vendidos no Brasil que são compatíveis com 4G, como o Motorola Razr HD, Nokia Lumia 920, o 820 também, o Galaxy S4, o Galaxy S3, 4G, que é uma série especial do Galaxy S3. Então, uma série de situações. Aparelhos que já têm esse disponível, né? Essa compatibilidade disponível. Uma dúvida também comum dos usuários se eu comprar um 4G, um aparelho de 4G nos Estados Unidos, viajei lá para os Estados Unidos ou para a Europa, comprei um aparelho de 4G e trouxe para o Brasil. Isso vai funcionar como funcionava também com os aparelhos de 3G? Isso é mais difícil de acontecer. Por quê? Porque a frequência de 4G utilizada fora do Brasil é diferente da frequência 4G utilizada aqui no Brasil. Então, essa compatibilidade fica mais complicada. Inclusive, por exemplo, os aparelhos da Apple, nenhum deles são compatíveis com o 4G brasileiro. Então, se eu tenho lá um aparelho de 4G, iPhone ou iPad americano, que é compatível com 4G, se eu trouxer ele para o Brasil, ele não vai funcionar no 4G. Vai funcionar no 3G, mas não no 4G. Então, essa é uma dica interessante para quem usa, né, essa situação. E sem falar também que os preços devem aumentar dos Isso. planos Então, já contratados. Vamos falar dos preços dos planos, que eu fiz uma tabelinha aqui. Eu peguei os preços das 4 operadoras em uma franquia de em torno de 5 gigabytes. Então, você compra lá o plano para smartphone com uma franquia aproximada de 5 GB. E aí, para Claro, por exemplo, é R$ 99,90, né, a franquia de 5 GB para 4G, né, R$ 99,90.
Para Oi, de 5 GB também, R$ 98,00 por mês, né, com franquia de 5 GB. A TIM só tem franquia para 600 MB, R$ 34,90. E a Vivo, 2 GB, né, para Bahia, Distrito Federal, Pernambuco e Rio de Janeiro, que ainda tem essa situação, a Vivo está cobrando R$ 139,00, né? Então veja que são preços bastante salgados se a gente comparar com os 3Gs que a gente tem por aqui, e ainda considerando que a cobertura não é essa Brastemp, né, como diz na gíria aqui. Ou seja, ainda vamos ter dificuldades de cobertura desse serviço. Olha só, o Gerson, ele disse que ele viaja muito para cidades onde já há tecnologia 4G. E ele gostaria de saber qual aparelho, então, que você sugere para ele ter, para poder fazer o uso melhor da rede. Olha só, Gerson, obrigado pela participação. Eu poderia sugerir 2 aparelhos para você. Um, que é o novo Galaxy S4, que está aparecendo agora, vai começar já a ser vendido agora a partir desse mês aqui no Brasil, é uma boa opção. Ou então, um aparelho um pouco mais barato, é o Motorola Razr HD, que é um aparelho muito bom, também tem uma bateria muito boa e tem uma tela excelente, e você pode usar e já é compatível com 4G também. Ok. Vamos continuar então? Vamos continuar. Vamos falar então agora de dúvida do ouvinte, né? Ok. A Avenina, ela entrou em contato com a gente e mandou um e-mail através do cbntecnologia@gmail.com e falou assim: gostaria de saber se há como imprimir as mensagens de texto de um celular. Ela recebeu torpedos e quer imprimir as mensagens de texto, né? Meu telefone não veio com cabo USB, é um celular simples. Preciso de um programa para isso? Tem como me ajudar? Bom, obrigado, Avenina, pela participação. E a sugestão que eu tenho, já que o seu aparelho não consegue se conectar ao computador, né, para transferir as mensagens, é que você tenha 2 opções. Uma, você pode fotografar a tela do seu smartphone com o torpedo, né, o SMS, e aí imprimir essa foto, é uma opção. Outra alternativa é você mandar esse torpedo para um outro telefone, ou seja, encaminhar esse torpedo para um outro número que tem um telefone que tem a opção de impressão. Então você tem 2 alternativas aí para você imprimir ou registrar, pelo menos, ou guardar os SMS, torpedos que você recebeu, para isso aí. Bom, além da Avenina, a gente também tem uma dica de segurança bem legal para quem usa as redes sociais, né? O Gilberto vai nos ensinar hoje como descobrir que uma página do Face é falsa. Exatamente, Fernanda. Muitas páginas falsas aparecem aí na rede social. E o primeiro mandamento nessa situação é sempre verificar a página do Facebook de uma empresa através do site oficial dela. Então você, por exemplo, tem uma empresa que você quer fazer parte, quer curtir a página do Facebook dessa empresa. A primeira coisa que você faz, onde você vai procurar essa página, é na própria página da internet. Que lá normalmente as empresas já colocam lá aquele logozinho do Facebook, e aí você clica ali e já vai para a página oficial da empresa. Evite de pesquisar sobre a página da empresa que você está procurando, da pessoa, através do próprio site do Facebook. Porque ali você vai encontrar uma série de páginas que podem ser falsas nessa situação, né? Outra dica é você ficar de olho em erros de português, erros de digitação. Normalmente isso não acontece em páginas oficiais de empresas, né? Para isso aqui, né? Outro indicativo que você tem, que é uma página falsa, é quando a página começa a te perguntar um monte de dado pessoal, né? Nome, endereço, telefone, né? Essa é uma questão que também começa a levantar algumas suspeitas sobre aquela página, né? É importante observar se o logotipo que está lá na página é realmente o logotipo da empresa ou que ela está usando atualmente, né? E muitas dessas páginas não são páginas que têm algum tipo de má fé. Na verdade, algum fã, né, criou aquela página para homenagear aquela empresa, ou aquele artista, ou aquela atriz. Então ele criou aquela página, não é a página oficial daquela pessoa, daquela personalidade, mas é uma página falsa, né, nessa situação. Então cuidado, observa aí onde você está procurando as páginas do Facebook para não cair, né, num engano aí de ter essa página falsa anexada no seu perfil e aí capturar seus dados pessoais para isso. Muito legal, viu? Vamos para o resumo da semana, os destaques? Isso. Bem, realmente chegou ao fim agora, Fernanda. Isso a gente já percebeu. O MSN. Né? Dia 30, né, de maio foi o último, né, o dia do MSN. 30 de abril. 30 de abril, exatamente. Foi encerrado o MSN e agora o comunicador instantâneo oficial da Microsoft é o Skype. Quem não tem conta do Skype ainda, vai lá no site do Skype, skype.com.br, baixa o aplicativo, na hora de criação da conta ele já pergunta qual é o seu MSN antigo e já importa todos os seus contatos para o Skype. Então essa é
uma das notícias que aconteceram na semana. Outra notícia interessante foi que o Facebook perde público em 9 grandes mercados. Então, Japão, Estados Unidos, França, Espanha, Canadá, Reino Unido e Alemanha. Por quê? Na verdade, o que a pesquisa identificou é que nesses locais, muitas pessoas já têm o Facebook. Então, as pessoas agora estão procurando coisas novas, coisas diferentes, né, nesse local. Então, nesses mercados, o Facebook perdeu 12 milhões de usuários, né, que saíram do Facebook e alargaram a rede social atrás de outras redes, né, sociais, como o Google Plus, né, o próprio Twitter, coisas dessa natureza. Os países emergentes, que ainda tem uma grande quantidade de usuários e está crescendo, são o Brasil, Índia, México e outros países latinos também. Tem um crescimento importante lá do Facebook para isso aqui, né? E por fim? Por fim, eu vou falar uma curiosidade bem interessante aqui, que é um copo da Budweiser. Aquela cerveja Budweiser é um copo interessante que você cadastra. Ele tem um chip e você cadastra a sua conta de Facebook no copo, né? E aí, toda vez que você brinda com outra pessoa, com 2 copos parecidos, aquela pessoa que você está brindando acaba sendo adicionada no seu perfil do Facebook. Então, uma coisa, né, reuniu lá o contato no bar, né, ou seja, na conversa com outros amigos, e também a rede social do Facebook. Interessante aí a iniciativa da Budweiser. Gente, todas essas dicas do Gilberto em nosso site cbnvitoria.com.br. Você também pode mandar colaborações para o e-mail do comentário cbntecnologia@gmail.com. Isso, Fernanda. E quem quiser também tem o meu site gilberto.sudré.com.br. Grande abraço para você. Até sexta que vem. Bom final de semana e até próxima sexta-feira.